Você conhece o Funes e sabe como que esse camarada pode mudar completamente sua forma de construir conhecimento? De memorizar, na verdade, um monte de coisa. Mais do que isso, cara. De pensar. Não sabe o que eu tô falando, não? Se liga só, cara. Suponha que você estude ali 6 horas por dia, 5 dias na semana, 4 semanas no mês. Se você faz isso por uns 10 meses ali, que é o período em que se estuda normalmente, tirando as férias, a gente tá falando de 1.200 horas de estudo no mês. Você acha de concordar comigo? Que é completamente impossível você lembrar de 1.200 horas. Não tô falando nem de estudo, na verdade, isso aí é 1.200 horas de aulas assistidas. Simplesmente não tem como, cara, você lembrar de tudo isso. Então você precisa de fato de uma técnica para conseguir memorizar e reter mais informação, já que você jamais vai lembrar dessas 1.200 horas. E aí que entra o Funes. Salve, salve, Universo Narrado! Felipe Ghisoli aqui, para você que não me conhece, muito prazer, eu sou professor físico, mestre em física teórica pelo FMG e falo aqui de conhecimento, física, matemática, literatura, que é justamente também a nossa referência de hoje. Cara, vamos lá, né? O Funes, ele é um personagem de um conto de um grande escritor, o Borges, escritor argentino, se eu não me engano. E o Funes, ele é um camarada que ele conseguia lembrar de absolutamente tudo. Não esquecia de nada. O cara realmente memorizava tudo, cara. E fala a verdade. Pô, cara, na hora de fazer uma prova, quem sabe até um vestibular, é interessante querer ser o Funes, né? Eu lembro de quando eu tava no meu terceiro ano de ensino médio, tava em janeiro, era férias, e eu começar o ano. Falei, cara, eu refleti um pouquinho e pensei, vai dar errado esse negócio. É impossível memorizar 3 anos de conteúdo para fazer uma prova. Seria o vestibular, porque afinal de contas eu tinha entendido que, pô, era assim que eu estudava, pelo menos na prática era isso. Eu estudava umas semanas da prova, ou 2, 3 dias antes de uma prova, ou um dia antes de uma prova, memorizava um monte de informação, colocava na prova, fazia. Tirava nota boa, mas eu sabia que se daí um mês eu fizesse a mesma prova, minha nota ia ser drasticamente inferior, porque eu tinha memorizado um monte de coisa, mas depois da prova eu havia esquecido. Então quando eu me vi diante do desafio de ter que fazer uma prova, que seria um vestibular, onde eu teria que saber 3 anos de conteúdo de todas as matérias, eu achei que aquilo era simplesmente impossível, cara. Então ser o Funes seria ótimo, conseguir lembrar de tudo. Mas existe uma grande diferença entre lembrar de tudo e saber pensar, cara. E o que eu não sabia na época era que eu não precisava lembrar de tudo para fazer um vestibular, mas eu precisava saber pensar. E isso eu ainda não sabia. Sabe por quê, cara? O Funes, ele era um cara que realmente lembrava de tudo. Mas olha que maldição. O cara não tinha filtro, não sabia o que valia a pena descartar ou não. Cara, esquecer é fundamental pra gente. Pra quê? Pra você não enlouquecer, cara. Você simplesmente não consegue armazenar tudo e armazenar essa energia. Então esquecer, cara, é um processo bom, saudável. O próprio Funes, olha que porcaria, bicho. Ele lembrava de tudo, mas olha que louco. Para ele lembrar e recapitular tudo que aconteceu no dia anterior, ele gastava um dia inteiro. Tamanha a quantidade de informação que ele precisava lembrar. Será que isso é bom? Não sei, parece mais uma maldição. O principal problema não é nem esse, o tempo que se gasta para lembrar. O principal problema era que o Funes acabava não conseguindo pensar, cara. Por quê? Porque segundo o próprio Borges, o próprio escritor, ele diz que pensar é esquecer diferenças, é generalizar, é abstrair. Mas quem lembra de tudo não tem essa necessidade de abstrair conceitos, costurar ideias, generalizar. Não, a informação está toda ali. E olha que maldição, cara. O cara lembrava de tudo, mas não conseguia pensar. Exatamente eu, quando eu estava ali no meu terceiro ano, eu achava que estudar era lembrar, memorizar um monte de coisa e não, de fato, pensar. E, cara, isso é muito louco, né? Talvez você tá aí estudando física, por exemplo, e acha que tem a ver com memorizar um monte de fórmula, guardar um monte de informação. É o sorvete. Não, cara. Tem muito mais a ver com pensar. Com entender que aonde você está é simplesmente aonde você estava, mas a distância que você percorreu. Essa é a função horária da posição. Cara, estudar e aprender tem muito mais a ver com saber pensar, generalizar, abstrair ideias do que memorizar um monte de coisa. Você memorizando tudo, você é simplesmente um Funes. Você não consegue correlacionar conceitos, fazer sinapses, abstrair, pensar. Fala a verdade, você quer fazer o quê? Você quer lembrar de tudo ou você quer pensar?